Cheguei! Cheguei com mais um bloco, com mais um assunto importante, agora falando de um passinho depois da independência. Qual é esse passinho depois da independência, professor? É justamente o nosso querido primeiro reinado. Pessoal, primeiro reinado ele vai aí de 7 de setembro de 1822, ou seja, com a proclamação da República, a 7 de abril de 1831. Resumindo, ela tem início com a independência do Brasil, né? Então, início com a independência do Brasil e ela se encerra com a abdicação de Dom Pedro I, este rapaz que você vê aí na foto, nosso querido Dom Pedro I. Então, esse é o período do primeiro reinado, o período em que ele, Dom Pedro, vai assumir o poder aqui. E aí, nesse primeiro reinado, nós temos algumas características, e antes disso, deixa eu voltar aqui, né? Algumas características importantes, entre elas a forma de governo. Então, o Brasil agora, no primeiro reinado, ou Brasil imperial, vai ter uma monarquia constitucional. Nós temos no Brasil uma monarquia constitucional, é uma forma de governo na qual o chefe de Estado, de forma hereditária, em algumas situações pode ser eletiva, mas no Brasil de forma hereditária, tem os seus poderes limitados, né, pela Constituição, aqui no caso a Constituição de 1824. Então, nós temos aqui uma monarquia constitucional instituída, um pouco diferente das que já existiam na Europa, mas temos aqui uma monarquia constitucional. Nesse momento, o primeiro reinado ele surge no contexto de muitos conflitos, como nós já vimos. Então nós vamos ter disputas entre a elite agrária e o imperador, nós vamos ter conflitos regionais no Nordeste, nós vamos ter o conflito da Cisplatina, que vai ser um conflito muito marcante, nós vamos ter a construção, construiu sua base como Estado e nação, foi nesse momento que o Brasil cresceu bastante, mas é um momento muito conturbado da história brasileira. E aí então, uma das guerras que ganham força nesse período, que nós já comentamos sobre ela, mas vamos fortalecer agora um pouco, é justamente a Guerra da Independência na Bahia. Dá uma olhada aí na tela, olha só, a Guerra da Independência na Bahia foi uma série de confrontos armados que ocorreram entre 1822 e 1823 na região da Bahia, um contexto mais amplo da independência do Brasil em relação a Portugal. Gente, essa guerra, né, vários soldados portugueses saíram pelas ruas de Salvador atacando soldados brasileiros num confronto onde nós tivemos inclusive um confronto corporal muito forte na Praça da Piedade, inúmeros mortos, inúmeros feridos. Então essa guerra, ela foi uma guerra de cerco, com várias batalhas, e aonde somente em muito tempo depois que já tivemos algumas batalhas importantes, como por exemplo a Batalha do Pirajá, que nós já vimos, que nós tivemos um desfecho, né, onde as tropas brasileiras obtiveram ali uma importante vitória sobre as forças portuguesas, consolidando o controle da região pelos brasileiros. Então, quando cair, né, a questão dessa guerra, a Guerra da Independência, você tem que lembrar que vai ser um confronto entre os portugueses com os brasileiros. Lembrando que os portugueses não apoiavam a separação e os brasileiros eram a favor, adepto a essa separação. Então, nós temos aqui um ponto muito importante. E, claro, nessa guerra tem um nome, um personagem, ou melhor, uma personagem que ela ganha uma importância significativa. Coloquei até um textinho aqui sobre ela, que é a nossa querida Maria Quitéria. Acompanha comigo aí na tela, olha só. Maria Quitéria, em 1822,
integrou-se às tropas que defendiam a independência do Brasil. Porém, o fez vestida com roupas masculinas. Participou de batalhas cruciais durante os conflitos independentistas, sendo elogiada por sua disciplina militar. Eventualmente, sua identidade disfarçada foi revelada, mas em reconhecimento à sua valiosa contribuição contra os portugueses, manteve-se no exército. Com o triunfo dos brasileiros, Maria Quitéria foi laureada como heroína da independência e recebeu condecorações diretamente de Dom Pedro I, uma personagem muito importante, então aí dentro dessa guerra da independência, nossa querida Maria Quitéria. O período do primeiro reinado, gente, então, ele vai ser marcado pela fase inicial da Constituição do Estado brasileiro, adotando o sistema de governo sobre uma monarquia constitucional, com Dom Pedro como chefe de Estado, né? E a gente já viu esse conceito lá no início, ou seja, Dom Pedro, ele vai ser rei e, ao mesmo tempo, imperador, obviamente, e chefe de Estado no território nacional. Beleza? Beleza, professor. Mas me diz, quais são as conclusões dessa batalha, dessa guerra lá? Gente, olha só, após a conclusão das batalhas pela independência na Bahia, uma Assembleia de Deputados foi convocada para elaborar a Constituição da recém-formada nação. Então, convocaram deputados para criar a nossa primeira Constituição do Brasil. Até então, nós não tínhamos uma Constituição. Nós não tínhamos uma Constituição. Nós tínhamos o quê? Opa, volta aqui. Nós tínhamos uma dependência de Portugal, onde Portugal dizia o que poderia e o que não poderia. Então, primeira coisa, né, uma das coisas que nós tivemos aí é justamente a formação, a escolha, a Assembleia por deputados para formar a Constituição. Após extensas deliberações, um projeto foi submetido ao imperador em 1823, mas devido a restrições impostas aos poderes de Dom Pedro I, ele dissolve a Assembleia e ordena a elaboração de uma nova Constituição, que foi outorgada. Gente, muito cuidado com essa palavra aqui, ó. A primeira Constituição do Brasil vai ser uma Constituição outorgada, ou seja, imposta pelo governo brasileiro, no caso de Dom Pedro I. Nesse novo texto constitucional, foi instituído o poder moderador. Então, lembre-se, a primeira Constituição do Brasil é a Constituição de 1824. A primeira Constituição do Brasil é a Constituição de 1824. E como que deu, professor, a formação dessa Assembleia? Como era a característica dessa Assembleia? Pessoal, o Partido Português, ou os conservadores, era um dos partidos que faziam parte. Além dele, nós temos o Partido Liberal, ou o Partido Brasileiro, e também tínhamos o Partido Liberal Radical. Vamos caracterizar cada um deles. Olha só, primeiro, o Partido Português, ou os conservadores, né? Eles reuniam lusitanos e brasileiros, ou seja, portugueses e brasileiros. Eles defendiam a monarquia centralizada. E aí, quando ele fala aqui que defendiam uma maior centralização da monarquia, ele quer falar justamente que o poder tem que estar na mão de quem? Na mão do imperador. Ou seja, um governo centralizado na mão do imperador seria um governo central forte. E isso era fundamental para garantir a ordem e evitar a fragmentação do país. Por isso que eles defendiam a monarquia centralizada. Eles tinham uma pouca autonomia provincial, eles defendiam uma pouca autonomia provincial justamente para que o imperador pudesse ter mais força, e a manutenção dos privilégios econômicos e sociais. Então, várias vontades eles queriam manter. Quais, professor? Por exemplo,
A gente pode pegar aqui, ó, os interesses econômicos e sociais, a questão ligada às propriedades rurais, ao trabalho escravo, à prosperidade e status. Então está muito ligado ao que tinha na época. E esse aqui era um dos partidos, que era o Partido Conservador. Palavra-chave, né? Conservador, você vai lembrar de uma monarquia centralizada na mão do imperador. Depois, nós temos um outro partido que fez parte dessa Assembleia, que é o Partido Brasileiro, também conhecido como Partido Liberal ou os Liberais. Gente, primeiro, formado basicamente por brasileiros e portugueses, desejavam maior autonomia para as províncias, diferente do conservador. Então veja que aqui eles defendiam, então, uma descentralização. Eles queriam uma maior autonomia para as províncias, descentralizar, ou seja, ia dar para as regiões maior controle sobre os assuntos locais. Não precisava vir tudo do imperador, não precisava ser o imperador o responsável por tudo, tá? Então ele buscava essa autonomia para as províncias. Ele defendia a monarquia parlamentarista, ou seja, onde os poderes do imperador deveriam estar sujeitas a uma constituição, e aí aqui é o mesmo que uma monarquia constitucional, parlamentarista ou constitucional, é a mesma coisa, só são palavras diferentes. Então, eles defendiam essa presença de um grupo de pessoas que iriam fazer uma lei, que iriam ter uma constituição, e o imperador teria que ir de acordo com aquilo. E, igualmente aos outros, né, defendiam a manutenção da escravidão. E o último grupo que nós temos aqui, que é o Partido Liberal Radical. Ele é composto pelas camadas médias urbanas, que advogavam pelo liberalismo econômico e político, e alguns dos seus membros, inclusive, queriam a implantação da república, defendiam aí a implementação da república. Importante lembrar que eles queriam, portanto, eu posso dizer que eles queriam a democratização do poder, a democratização do poder e, em algumas situações, né, abolir, vamos botar aqui, ó, abolição da monarquia absolutista. Então eles queriam, né, não mais ter uma monarquia, e sim alguns defendiam a república, na pior das hipóteses, uma monarquia parlamentarista. Pessoal, deu para perceber que são contextos diferentes. Eu acho que ficou muito claro que são pensamentos diferentes, os conservadores, dos liberais radicais, eles defendiam elementos diferentes. Então isso foi um impasse, por isso que não conseguiram chegar num acordo tão bem consolidado. Olha só, em resposta à dificuldade e em alcançar consenso na Assembleia, Dom Pedro I optou por outorgar uma Constituição. Optou por outorgar uma Constituição. Ou seja, promulgá-la sem a necessidade de aprovação parlamentar. Por quê? Porque no que foi proposto, estavam limitando demais o seu poder. E aí então que surge a primeira Constituição brasileira, e eu coloquei aqui 4 pontos importantes dessa Constituição, ou como conhecida também, Constituição de 1824. Então olha só, nessa Constituição, o regime de governo estabelecido foi a monarquia hereditária. Nesse contexto, a existência de 4 poderes, e essa aqui é uma palavra muito importante. Nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, que já são do nosso conhecimento, mas é nessa Constituição também que nós temos o poder moderador, que é uma prerrogativa exclusiva do imperador. Então, caiu o poder moderador, existe, é o poder do imperador.
Imperador sem acento, né? Imperador. Aí. É o poder do imperador. É um poder onde ele poderia intervir, inclusive, em outros poderes em caso de conflito. Então, ele seria um poder superior, vamos assim dizer. Seria um poder onde o imperador poderia tomar decisões sem consultar outros poderes ou até influenciar em outros poderes. Além disso, o direito ao voto para homens livres, maiores de 25 anos, e renda anual de mais de 100 mil réis, era permitido votar nas eleições primárias, onde eram escolhidos aqueles que votariam nos deputados e senadores, e ela estabeleceu o catolicismo como religião oficial do Brasil. Essa Constituição de 1824, ela vai durar aproximadamente 65 anos. Ela dura 65 anos. E até hoje foi a que mais vigorou no Brasil, é a Constituição de 1824. Aí você para, olha para mim e fala assim, professor, então quer dizer, nesse contexto todo que nós vimos agora, que teve a instabilidade política, mas qual grande conflito nós tivemos nessa região? Pessoal, aí a gente entra numa parte mais delicada da história, porque os conflitos muitas vezes nos levam, né, a confundir os nomes, as ocorrências e tal. Então, olha só, nós vimos que ele otorgou a Constituição, e com essa Constituição surge a Confederação do Equador. O que foi a Confederação do Equador? A Confederação do Equador, ocorrida em 1824, representou um movimento revolucionário de caráter emancipacionista, com inclinações republicanas e separatistas, que envolveu confrontos entre monarquistas e liberais. Então, olha só, a Conferência do Equador foi nada mais nada menos do que mais um movimento revolucionário. O movimento de um grupo de pessoas que estavam insatisfeitos com o que estava acontecendo, agora que não está mais ligado com a independência em si, mas em se permanecer sobre o território que agora é brasileiro. Então vai ser um movimento emancipacionista, eles vão querer criar, se separar do Brasil e criar ali uma república, ou seja, movimentos separatistas. Pessoal, a Conferência do Equador, eu fiz esse organograma para ficar bem claro para você, não precisa, né, aprofundar tanto sobre, mas é importante você saber que ela existiu e foi um marco no primeiro reinado. A Confederação do Equador, os motivos, primeiro, a Constituição de 1824 e a dissolução da Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, nós temos aqui um evento que vai estar ligado com um acontecimento histórico. Então veja só, o evento ele despontou uma vez que a Constituição privilegiava em grande parte os portugueses, com medidas centralizadoras, gerava assim uma insatisfação da população, principalmente mais pobre, principalmente a rural. Então os produtores de algodão do norte do estado, os quais estavam imbuídos pelos ideais liberais, influenciados pela Revolução Industrial, começaram a se sentir prejudicados por essa Constituição. Além disso, a elite agrária e os trabalhadores dos engenhos de açúcar do sul, da região mais ao sul, vinham sofrendo com a queda da exportação do açúcar desde o período colonial. E ainda assim lutavam pela permanência de Dom Pedro no poder, posto que os abolicionistas eram favoráveis aos seus negócios. Então a gente tinha aqui um impasse por conta dos privilégios que eram oferecidos, segundo alguns, por quem? Pela Constituição de 1824. Aqui nós temos essa dissolução da Assembleia. Então, o monarca ele realizou essa dissolução da Assembleia Nacional Constituinte, dispensou do cargo ali aqueles que foram eleitos pela população, colocou no seu lugar para exercer como governador Francisco Paz Barreto, o que acabava reforçando a ideia que descontentava grande parte da população de ter ali a distribuição de cargos públicos
uma origem aristocrática, ser uma participação popular. Então isso também foi um motivo muito claro dele reclamar, dele não apoiar, né, eles não quererem ficar da forma que estão. Nós tivemos aí a liderança de dois grandes personagens nessa Confederação do Equador, Manuel Carvalho Paz de Andrade e Joaquim do Amor Divino Rabelo Caneca, o famoso Frei Caneca. Então, sob a liderança desses dois personagens, a Confederação do Equador buscava um Estado independente, que teria nessa independência ali, o objetivo, né, um Estado independente, teria como objetivo a capital desse Estado ser Recife, como, obviamente, era na época uma das principais cidades da região. Já que para o Império como um todo, a capital era Rio de Janeiro, então esse Estado novo, a capital seria Recife, beleza? Muito bom. O movimento, ele criticava a escravidão, então era uma característica muito forte desse movimento, questionar, criticar a escravidão, e também se opunha à centralização de poder, então ele condenava o absolutismo, ele condenava o conservadorismo, ele condenava o autoritarismo, e foi assim que ocorreu, né, essa famosa Confederação do Equador. E assim, após a Revolução Pernambucana de 1817, o estado de Pernambuco foi novamente palco de uma agitação republicana liberal, mais uma vez. Então, nós tivemos ali algo que surge em Pernambuco, algo que ganha força em Pernambuco, mas se estende para outros estados próximos. Atinge o estado do Ceará, atinge o Rio Grande do Norte, chega no estado da Paraíba. Então nós temos ali Pernambuco, principalmente, né, mais uma vez, com agitações de cunho republicano. As pessoas estavam incomodadas com a presença da corte portuguesa, que para eles estavam sendo prejudiciados, que a corte portuguesa não estava atendendo aquela população da forma que deveria atender, e assim sucessivamente. O povo sofrendo com a fome, com a miséria, com a seca que assolava a região. Então, nós temos aí essa guerra, vamos assim dizer, esse movimento revolucionário que acontece. Aqui nós temos a bandeira utilizada na Confederação, que seria, né, uma bandeira onde você vê uma cruz na região central, com os lemas religião, independência, união e liberdade. À direita aí um ramo de algodão, representando os plantadores do norte do estado. E à esquerda os plantadores, aí uma cana de açúcar, representando aí os demais. Beleza? Show de bola. Pessoal, o fim do conflito resultou na prisão e execução da maioria de seus líderes, uma vez que foi reprimido pelas forças imperiais sob o comando do almirante britânico Thomas Croghan. Então, teve um fim trágico, teve um fim triste e acabou, como muitos conflitos, né, com meio da violência, da repressão por parte do imperador, do governo brasileiro. Mas não foi a única guerra que tivemos na região e no período do primeiro reinado. O primeiro reinado, além da Conferência do Equador, nós também temos aí marcado pela famosa guerra da Cisplatina, que é importantíssimo para a formação do próprio território brasileiro, né? Então, aqui tem um mapa que ilustra bem, se você vê o território, a província da Cisplatina, seria o que hoje é o Uruguai, mas se o Brasil tivesse vencido, poderia ser território nacional, poderia ser território brasileiro. Então a Guerra da Cisplatina foi um conflito armado que ocorreu entre 1825 e 1828, envolvendo o Império Brasileiro, as Províncias Unidas do Rio da Prata, os habitantes da província Cisplatina. O conflito teve como foco o controle regional do território que constituiu o atual Uruguai. Oficialmente, pessoal, Dom Pedro alegava que esse território aqui, ó, esse território pertencia à sua mãe, a dona Carlota Joaquina. Contudo, os habitantes que ali moravam, os habitantes locais, contestavam essa pretensão.
Além disso, pessoal, aqui tem uma questão muito importante de logística. Por quê? Porque boa parte da prata andina era escoada pelo estuário do Rio da Prata, pela região do Rio da Prata, o que para os interesses econômicos seria uma solução para fortalecer a autoridade do imperador Dom Pedro I. Autorizar ou não o escoamento da produção andina de prata, Dom Pedro teria uma importância muito grande. Então, controlar essa região aumentaria, fortaleceria a autoridade de Dom Pedro I. Mas os enormes prejuízos financeiros e a própria economia brasileira, né, que já estava enfraquecida, principalmente por questões ligadas à mineração que estava diminuindo, essa foi só uma vontade de Dom Pedro, né? Esse conflito, eles aumentaram os gastos financeiros, eles deixaram mortos, né? Tivemos perda de território, que hoje seria o Uruguai. Então, tudo cooperou para prejudicar ainda mais a imagem de Dom Pedro I. Então, gente, olha só. Resuminho aqui da Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina teve como motivo uma questão territorial, então a guerra por questões territoriais. A dominação do estuário do Rio da Prata tinha como objetivo fortalecer o imperador, lembrando por quê? Porque a produção, vamos botar aqui em cima, escoava a produção andina. Tivemos o aumento dos gastos financeiros na região, tivemos inúmeros mortos e tivemos a criação da província oriental del Rio de la Plata, que hoje seria conhecida como o atual Uruguai. É outro marco muito importante que vai influenciar diretamente na formação do próprio território nacional brasileiro. Lembrando que o aumento dos gastos, os inúmeros mortos, a criação dos estados acabaram prejudicando a imagem de Dom Pedro I. Por quê? Porque começou a ter ali gastos desnecessários, perdas e coisas relacionadas a isso. Pessoal, um ponto interessante, então, para você ver, é que essa instabilidade inicial gerou alguns conflitos, entre elas a Guerra da Cisplatina, a Guerra da Independência, tá bom? Vamos dar uma pausa aqui, vamos beber uma água? Vai lá, bebe uma água e volta, que a gente ainda vai falar um pouquinho da economia, alguns outros acontecimentos que marcaram o primeiro reinado e questões para praticar. Então, te aguardo na nossa próxima aula. Gostou da aula? Tenho certeza que sim. Se você quiser ver mais aulas já disponibilizadas no nosso projeto IBGE Efetivo de realidade brasileira com PDF, com questões, tudo quanto é funcionalidade que vai te ajudar na sua prova, clica no link da descrição. O preço está bem em conta, a mesma parte de realidade brasileira. Tem muita aula boa ali do professor Kleber. E ainda você vai ter 10% de desconto se você colocar o cupom CNU. Agora, se você quiser o curso completo para o IBGE, Bloco 8, CNU e também para o Mapa FUNAI, se você estiver estudando para o Mapa FUNAI, porque a prova vai ser a mesma, também tem o link na descrição e no nosso projeto IBGE Efetivo. Também coloca o cupom CNU que vai ter 10% de desconto. Pode ter certeza que a gente está aqui para ajudar você, disponibilizando aulas gratuitas, mas se você tiver acesso a todas as aulas com todos os materiais, as suas chances aumentam muito. Beleza? Então, se gostou do vídeo, like aí, não deixa de compartilhar esse vídeo, também não deixa de se inscrever no canal para que eu possa continuar disponibilizando aulas. A quantidade de aulas que eu vou disponibilizar gratuitamente aqui depende do número de visualizações, depende do engajamento de vocês. Beleza? Então, abraços e até a próxima.